Qual é o tema, igreja? Maior inimigo da visão. Ouça isso aqui. Todos os servos, coloque atenção, por favor, você que está pelas redes sociais. Que visão é essa aqui? Não estou falando dos olhos não, tá bom? Quer ver a pessoa, não, o maior inimigo da visão é o glaucoma, é o estigmatismo, é a cegueira. Não, não é isso que eu estou falando. Que visão que eu estou falando aqui? Visão como sendo um alvo, um objetivo, um sonho, uma meta. Normalmente você tem, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ou não quer chegar em lugar nenhum? Você tem um objetivo nessa vida, você tem algo a alcançar, você tem, enfim, na sua mente algo que de repente Deus colocou dentro de você, um sonho. Não sei. Uns pensam de uma forma, outros pensam de outra, mas visão que eu me refiro é isso. Então você tem uma visão de conquistar isso, de conquistar aquilo, de ter uma família, de ser assim, assado. Não sei, uma visão no aspecto financeiro, familiar, não sei qual a visão, o ministerial. Cada um traz dentro de si uma visão. E quando Deus coloca uma visão dentro da pessoa, a fé da pessoa é de acordo com a visão que Deus dá. Se a pessoa acreditar que realmente a visão que ela tem foi Deus que lhe deu, ela não desiste dessa visão. Normalmente desiste quem não acredita que a visão que ela tem foi Deus que lhe deu. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas quem acredita que a visão que ela tem foi Deus que colocou dentro dela, normalmente essa pessoa não desiste, ok? Eu estou dizendo para você então que visão é exatamente o sonho, o alvo, a meta, chame como você quiser, o objetivo. Quem é o maior inimigo, ou qual seria o maior inimigo da nossa visão? É a vista. É. Mas como assim a vista? Os olhos? Não, é o que você está vendo. A sua vista aqui agora é qual? Sou eu aqui no altar e o que está no altar. A minha vista são vocês aqui na minha frente, ok? Então isso é vista. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, estou com um problema na vista. Não, você está com problema no olho. A vista é o que você vê. Amém, pessoal? É isso aí, tá bom? Então, normalmente, o inimigo maior da visão é a vista. A vista costuma ofuscar a visão. Diga, a vista ofusca a visão. Isso acontece com muita gente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, coloca aqui minha filha, por gentileza, 2 Coríntios 5, 7, todos podem ler junto comigo em voz alta, vamos lá. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, mais uma vez, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, ou seja, andamos pelo que cremos, não pelo que vemos. Não andamos por vista, andamos por fé. O que é fé? Certeza do que se espera, convicção do que se não vê. Amém? Isso é fé. Certeza do que se espera, convicção do que se não vê. Não vi ainda, mas creio que vai acontecer. Isso é fé. Ora, eu tenho uma visão, tenho um objetivo a ser alcançado, eu quero algo de Deus para a minha vida. Só que entre eu e a visão, e o cumprimento, ou a chegada nessa visão, existe o quê? A vista. O que está diante dos meus olhos. Em alguns momentos podem ser coisas boas, e em alguns outros momentos, ou na maioria, coisas negativas, que se eu não vigiar, serão uma barreira, um bloqueio entre eu e a minha visão. Está claro isso? Deixa eu mostrar para você, Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, queria que você acompanhasse comigo. Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, vamos ler juntos? Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus atores, conheço-lhe o sofrimento. Continuando diz, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu. A turma do eu estava tudo lá. Ouça aqui, por favor, em nome de Jesus. Presta atenção, igreja. Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai e fala com Moisés o seguinte, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu desci para livrar o meu povo dessa escravidão, da situação, e você é quem vai à frente desse povo. Eu vou usar você para tirar o povo de lá e levar o povo
a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Isso era o quê? A visão. Eu pergunto, você fala, isso era o quê? A visão. Deus deu a Moisés a visão. Chegar na terra prometida, terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Pronto. Aí Deus fala com Moisés, você vai lá e vai falar com o faraó. Fala com o faraó que eu que mandei ele tirar o povo de lá, ou melhor, deixar o povo ir, porque eu quero que o povo venha ao deserto, faça uma festa para mim, e depois eu vou levar esse povo à terra prometida. Pronto, acabou. Vai lá e fala com o faraó. Só para resumir a história, Moisés foi. Então tá bom, Deus está falando, está falado. E Moisés vai lá, fala com os anciãos de Israel, né, do povo hebreu, fala com eles, o pessoal fica animado, que legal, Deus desceu, lembrou da gente, vai tirar a gente daqui. O que acontece? Moisés e Arão vão lá diante de quem agora? Diante do faraó, olha só. Ele vai lá diante do faraó e fala com o faraó, Deus falou isso e aquilo. Sabe o que aconteceu? De pronto o faraó mandou dizer o seguinte, aumenta o serviço desse povo, não vou deixar ir. E é o seguinte, o povo hebreu tinha que fazer os tijolos para os egípcios. Faraó dava a palha para o povo, e o povo usava a palha, com barro tal, misturava e fazia os tijolos para os egípcios. Sabe o que Faraó fez, depois que Moisés foi lá falar com ele? Falou, a partir de agora não dê mais a palha, não dê a palha, e o povo vai ter que entregar a mesma quantidade de tijolos. Ou seja, piorou a situação. A situação que já era ruim, agora ficou como pior. Deus estava vendo isso ou não? Não, participa comigo. Deus estava vendo isso ou não? Sim ou não? Deus estava vendo. Será que Deus está vendo o que está acontecendo na sua vida? Você tem uma visão? Se você tem uma visão, se você tem um alvo, se você tem um objetivo, esteja pronto para Faraó se colocar no seu caminho e tentar te desanimar, meu amado. Se você não estiver pronto para isso, você vai desistir. Você entende o que eu estou dizendo? Moisés não desistiu da visão. Moisés não desistiu da visão. Repete isso, toda a igreja. Não. Ou seja, a vista não ofuscou a sua visão. Amém? Normalmente a vista ofusca a visão, mas nesse caso não. Moisés continuou acreditando, continuou em conexão com Deus, continuou crendo. Lembra que Deus enviou as pragas sobre a terra do Egito, aquela coisa toda? E o povo saiu de lá. O povo saiu de lá e saiu ileso. Deus viu, Deus sabia o que estava acontecendo. Deus estava no controle de tudo ou não? Quem crê que Deus está no controle da sua vida? Por que vive murmurando, reclamando das coisas que estão acontecendo? Em vez de continuar crendo. Sabe por quê? Porque não decidiu ainda viver por fé. Está vivendo por vista. O que nós lemos que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 5:7? O que nós lemos? Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que acreditamos, pelo que cremos. Não vivemos por vista, vivemos por fé. Diga, eu vivo pela fé. Quem pode dizer isso com força? É isso, eu vivo pela fé e não pelo que os meus olhos estão vendo, porque a vista vai ofuscar a visão. Faraó tentou de diversas formas, mas não conseguiu ofuscar a visão de Moisés, porque Moisés mantinha conexão com quem? Com Deus. Moisés ia falar com Deus. De repente você tem reclamado com a pessoa errada. Moisés ia reclamar com quem? Reclamar não, ia externar a situação com quem? Com aquele que podia resolver, com o único que podia resolver aquela situação. Bem, só para encurtar aqui a história, ouça isso. Por causa de um comportamento duvidoso do povo, no meio do deserto, já falei para você que o povo saiu da terra do Egito. Você lembra que Moisés estendeu o cajado e o que abriu diante de Moisés? Qual o mar, igreja? O mar azul ou o mar vermelho, não é isso? O mar vermelho se abriu, o povo passou, fechou, os soldados egípcios morreram e o povo foi rumo à terra prometida.
Agora, o que aconteceu? Quando o povo já estava perto da terra prometida, só para você situar-se aqui direitinho, eu não vou nem pedir para você abrir na Bíblia e nem nada não, mas depois você dá uma lidinha em Números 13, você vai ver que Moisés chama 10 espias, ou melhor, 12 espias, envia a terra prometida, para que eles pudessem espiar a terra. E eles vão lá na terra e olham e trazem, depois de 40 dias, eles trazem um relatório para Moisés dizendo: a terra é fantástica, é maravilhosa, tem tudo que Deus falou. O fruto da terra é excelente, era um fruto assim, fora do comum, que eles nunca tinham visto. Trouxeram, 2 homens tiveram que pegar um cacho de uva para trazer, para chegar. Ou seja, era uma terra realmente maravilhosa, como Deus havia dito que era. Só que 10 desses espias, quantos? 10. Contaminaram todo o povo, dizendo o seguinte: olha, a terra, embora seja muito boa, não tem condições de nós entrarmos nela. E Moisés perguntou: mas por que não? Ele falou: não, porque lá está cheio de inimigo. E eles são mais fortes do que a gente, são mais poderosos do que nós. E mais, além deles serem mais fortes do que a gente, lá tem homens gigantes. Aos olhos deles nós somos como gafanhotos, e aos nossos olhos nós também somos como gafanhotos diante dos olhos dele. Ei, ninguém foi lá perguntar para os caras como que eles olhavam para os filhos de Israel. Eu quero que você entenda uma coisa: alguém pode ver a mesma cena e interpretar de forma diferente. Pode estar vendo a mesma coisa, mas interpretar de maneira diferente. 10 espias viram gigantes, viram homens fortes, voltaram derrotados por dentro, mortos por dentro, dizendo: eles vão nos matar, nós vamos morrer, acabou. 2 espias, dentre os 12 que espiaram a terra, a saber, Josué e Caleb, disseram: não, pessoal, como pão nós podemos devorá-los, porque Deus é conosco. Amém, igreja? Ei, nós vemos aqui 2 tipos de pessoas: uns que permitiram que a vista ofuscasse o quê? A visão, e 2 homens que não permitiram que aquilo que eles viram ofuscasse a visão, porque eles acreditavam na visão, eles olhavam para Deus. Porque os 10 não acreditavam na visão, eles olhavam para o problema. Aonde estão os seus olhos? Aonde estão os meus olhos? Para onde nós estamos olhando? Para a grandeza de Deus ou o tamanho do nosso problema? Talvez você diga assim: bispo, para o senhor é fácil falar. Você quer enfrentar o que eu enfrento? Teve uma pessoa que um dia eu conversei com ela, eu falei: você quer trocar as responsabilidades que eu tenho pelas suas? Quiser, a gente troca, só para você sentir o fardo. Não sou melhor do que você, não estou falando que os meus problemas são piores do que os seus, mas eu quero dizer para você que todo mundo tem situações adversas para enfrentar. O que faz a diferença é como cada um olha para elas. Eu estou querendo mostrar para você que diante dos 12 espias estavam os mesmos inimigos, diante dos 12, só que 10 decidiram olhar para os inimigos como sendo a destruição deles, a causa do fracasso deles. Ou seja, 10 espias decidiram permitir que a vista ofuscasse a visão. 2, Josué e Caleb, não permitiram. Disseram: não, a gente acaba com esses caras, porque a gente tem Deus conosco. Quem pode dizer Deus é comigo? Então você que vai vencer em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Em nome de Jesus, igreja. Ué. Ou eu creio ou não creio. Será que a vista não tem ofuscado a sua visão? O diabo quer tirar os seus olhos da visão e colocar no que você está vendo hoje, nos problemas, nas adversidades. Porque, meu amado, aquilo que nós podemos estar enfrentando hoje, em um relance, em um momento, Deus muda a situação. Quantas pessoas de repente não desistiram e estavam próximas de alcançar? É porque a gente não sabe a hora certa. A gente não sabe a hora que Deus vai agir, a hora que Deus vai fazer determinadas coisas. A gente não sabe. Quem sabe hoje aqui Deus vai entregar grandes vitórias para muita gente aqui.
Quem sabe amanhã não é o dia, mas você entrou aqui pensando, não quero mais saber não. Vou lá no culto, mas nem... Não, Deus te chamou aqui para dizer para você, estou contigo, meu irmão. Estou com você. Você vai olhar para mim ou vai ficar olhando porque os seus olhos estão se deixando levar? Que estão ofuscando a visão que eu te dei. Então Moisés levou o povo até a terra prometida. Ele não entrou, porque Deus permitiu que ele somente visse, encorajasse Josué, e Josué levou o povo. O povo atrasou 40 anos, ouçam isso, por causa daqueles 10 espias que contaminaram todo o povo. Deus falou o seguinte, olha, não foram 40 dias que eles ficaram lá, cada dia um ano, então 40 anos esse povo vai ficar rodando no deserto, para que morra essa geração e nasça uma nova, para entrar na terra prometida. Ou seja, a visão não mudou não. Quem ia mudar eram os que iriam participar da visão. Pegou isso? Sim ou não? Entendeu? Aquilo que Deus tem para derramar, Ele vai derramar, meu amado. Eu quero estar pronto para receber, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vou repetir, o que Deus tem para derramar, Ele vai derramar, e está derramando aqui hoje, em nome de Jesus. Eu não sei quantos estão com o coração aberto para receber, meu amado. Se você estiver aqui como quem diz, já ouvi coisa semelhante, é sempre a mesma coisa, então esquece, meu irmão, acabou. Mas se você estiver aqui como quem diz, não, eu estou aberto, eu sei que a qualquer momento Deus derrama, Deus faz acontecer. Ou Deus não pode? Pode ou não pode? Mas não aconteceu ainda? Não aconteceu ainda. Ainda. Jesus não falou que fará Deus justiça aos seus escolhidos, aqueles que perseveram? Ainda que pareça demorado, parece, mas Deus tem a hora certa de fazer. E Deus vai fazer em nome de Jesus. O povo ficou rodando 40 anos no deserto. Nasceu uma nova geração, Josué levou o povo para a terra prometida. E Moisés só olhou, contemplou a terra e Deus o recolheu. Deixa eu falar de Davi para você, rapidamente. Coloque para mim 1 Samuel 16, 13. Outro homem que recebeu uma visão de Deus, que tornar-se-ia o rei de Israel. Essa visão que Davi recebeu, ele tinha aproximadamente 17 anos, quando isso aqui aconteceu, que vai aparecer aqui. Vamos ler juntos? Vamos lá? Tomou Samuel, que era o profeta, o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de quem? De Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amados, olha para mim aqui. Davi foi ungido para ser o rei de Israel. Só que tem um detalhe, Davi recebe a unção, só que já tinha rei em Israel. Quem era o rei? Saul, já tinha o rei. Já tinha rei em Israel. Davi teve que esperar. O que começa a acontecer? A princípio, coisas boas aconteceram. Lembra que Davi venceu o gigante Golias? Está lembrado? Sim ou não? Lembra ou não lembra, pessoal? Venceu com o quê? Com o quê? Quem falou? Fala, está escrito. Está escrito. Venceu o gigante. Sim ou não? Meu irmão, com aquela vitória, Davi se tornou famosão aí. Ninguém conhecia o cara, daqui a pouco todo mundo conhecia Davi. Davi se tornou uma pessoa importante, um guerreiro, fazia saídas militares. Aí aconteceu um problema. As mulheres começaram a cantar, enaltecendo mais a Davi do que enaltecendo a Saul. Aí Saul ficou com inveja danada, meu irmão. Saul ficou com inveja e colocou um propósito no seu coração: eu vou matar Davi. Amados, por aproximadamente 13 anos, aproximadamente esse tempo, Davi teve que ficar fugindo de um lugar para o outro, porque Saul colocava 3.000 homens para ir atrás de Davi, para querer o quê? Matar Davi. Por 2 vezes Davi teve a chance de matar Saul, não o fez por causa do temor a Deus. Ele dizia: Saul é ungido do Senhor, não vou tocar nele. Ou ele morre de morte natural, num combate, ou Deus que faz, mas eu não vou fazer isso com ele, absolutamente. Você está entendendo isso? Alguém aqui está sendo perseguido, alguém querendo te matar? Tem alguém aqui numa situação dessa? Alguém aqui? Tem um monte de gente com espada, com lança ou com bazuca, seja lá o que for, correndo atrás de você para te matar? Tem alguém? Não tem. Davi tinha.
Mas o que o senhor está querendo dizer? Davi tinha uma visão. E ele não permitiu que as vistas ofuscassem a sua visão. Davi tinha tudo para desistir. Primeiro que já tinha rei em Israel. Segundo que agora o rei queria fazer o que com ele? Matar, meu irmão. Matar. E botava 3.000 homens para ir atrás de Davi. E Davi fugia de um lado, fugia do outro. Formou pessoas para ter gente consigo. Não desistiu da visão que Deus lhe deu. Peraí, Deus falou que um dia eu vou ser o quê? O rei de Israel. Ninguém aqui está sendo perseguido como Davi. Eu não estou e você também não. Não tem ninguém correndo atrás de você com arma querendo te matar todos os dias. Não tem. Mas tem gente aqui pensando em desistir. Pensando que não tem mais jeito. Pensando que vou entregar os pontos. Quero mais saber de nada. Não, meu irmão. Você tem uma visão. Você tem um alvo. Você tem um objetivo. Você crê que foi Deus que colocou dentro de você? Então desiste não. Não desiste. Continua crendo. Viva por fé e não por vista. Não permita que as vistas ofusquem a sua visão. Amém? Mantenha focado em Deus, na visão que Deus te deu. Davi foi assim. Depois de 13 anos que ele foi ungido, depois da morte de Saul, primeiro Davi tornou-se rei de Judá, só, lá em Hebrom. Ficou 7 anos e meio aproximadamente. Posteriormente, depois desses 7 anos e pouco, é que Davi se tornou rei de todo o Israel. Ele tinha razões para ter desistido, sim ou não? Tinha ou não tinha? Você de repente tem também? Tem. Mas é uma escolha. É uma decisão que a gente toma. Ou eu vivo por fé, por aquilo que eu creio, que vem de Deus para a minha vida, ou eu vivo pelo que eu estou vendo. E eu sei que tem gente aqui que o que os olhos estão vendo é o que você nunca de repente gostaria de ver. Eu estou falando com pessoas aqui e pelas redes sociais também que estão vendo hoje na sua vida coisas que você diz: eu nunca esperava passar por isso. Eu nunca esperava viver o que eu estou vivendo. Mas Deus já tinha visto esse dia. E eu quero dar uma notícia para você. Deus continua do seu lado, Ele não te desamparou e jamais vai te abandonar. Amém, igreja? Vai estar contigo sempre, meu irmão. E vai te dar o livramento em nome de Jesus. Continua crendo. Eu não gosto de fazer isso não, mas vou fazer. Você pode virar para uma pessoa e perto de você e dizer para ela assim: continua crendo. Não, mas fala com vontade, pô. Não, olha para mim aqui. Não, sem brincadeira. Sem brincadeira. Olha aqui para mim. Teve gente que a maneira que falou para o outro aí é para o outro, não, é para desistir mesmo. Continua crendo. Não deixe a vista ofuscar a sua visão. O maior inimigo da visão é a vista. Por isso sejamos como Paulo disse: não vivemos pelo que vemos, mas vivemos por fé. Tome essa decisão, meu amado. Está difícil, é um desafio muito grande, mas é um alvo, é um objetivo que você sabe que é de Deus. A não ser que você diga assim: não, bispo, eu tinha um objetivo, só que eu percebi no meio do caminho que não é de Deus. Amém. Você aborta a missão. Entendeu? Sim ou não? Acabou. Você percebeu que não é bom para você? Sem dúvida alguma. Tem momentos assim, que você tinha um alvo, de repente no meio do caminho você percebeu: não, isso realmente não é para mim. E você decide abrir mão. Por que o senhor está falando isso? Porque alguém às vezes pode pensar: se eu abrir mão, você é um derrotado. Não, meu irmão. De repente o próprio Deus já mostrou para você que aquilo não é bom para você. Você percebeu que não é. Mas aquele alvo, aquele objetivo que você sabe: não, isso é de Deus para a minha vida. Por que abrir mão? Por que abrir mão? Eu digo para você, coisas já aconteceram para eu desistir da igreja. Da igreja transformando vidas. Não sou responsável da igreja. Coisas já aconteceram.
para eu parar, para eu desistir. Onde eu resolvi? Com Deus. Filho. Amém, igreja? Com Deus. Falei, não, Deus que me deu a visão, então eu vou continuar, eu vou em frente. Mesmo em momentos sem força para continuar, mas com aquela palavra, quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Diga ao fraco. Hoje já vim com a camisa aqui então. Ó, tem dessa camisa aí no estande da igreja. Quem não tiver e quiser adquirir. Acho que tem, não tem? Tem, não tem, Rose? Ah, não tem não? Quem mandou não ter? Que compraram tudo, né? Então, acontece. Amém. Amados, eu quero fazer uma oração. Mas quem entendeu a palavra? Diga eu. Eu quero fazer uma oração. Mas eu quero orar com você que está aqui e diz assim, bispo, eu não apenas entendi, eu entendi. Mas eu quero tomar uma decisão de viver por fé e não por vista. Eu quero tomar uma decisão de não permitir que a vista ofusque o quê? A visão. Eu quero continuar olhando para aquilo que Deus tem para mim. Continuar crendo, confiando no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Inclusive já faço desde já a convocação aqui, os que estão acompanhando a palavra comigo. Domingo agora é a última Santa Ceia desse ano. Última Santa Ceia do ano de 2025. Que eu gostaria que todos aqui estivessem. Para se fortalecer, para se renovar diante de Deus. Para a gente sentar à mesa com o Pai aqui, comer do pão, beber do vinho. Enfim, estreitar mais do que nunca a comunhão com Deus. Última Santa Ceia do ano. Domingo 9 da manhã, quem não puder, 7 da noite. Amém, igreja? Mas por favor, se você está aqui e diz, bispo, eu entendi a palavra e eu resolvo, eu decido viver não por vista, mas por fé. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Dá um brado de vitória aí, dá um aplauso para Ele, glorificando a Ele, por favor, de todo o coração, em nome de Jesus.